E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. É uma continuidade da aula anterior e eu falei para vocês que a gente ia bater um papo a respeito do triângulo retângulo que está dentro do círculo trigonométrico e falar de algumas razões entre os lados desse triângulo para a gente ter algumas percepções das relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo, da gente ter uma percepção da relação fundamental da trigonometria para ficar aí mais claro para a gente que tudo, basicamente todo o alicerce da trigonometria vem de informações que a gente tira do triângulo, do círculo trigonométrico, tá? Então eu vou fazer aqui mais ou menos o círculo, ó, só para poder lembrar vocês. A gente tem lá então os dois eixos, né? Temos lá o eixo, né, horizontal, que é o eixo do cosseno, né? A gente tem o eixo vertical, que é o eixo do seno. A gente sabe que aqui o valor é 1, aqui o valor é menos 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1, não é isso? E a gente tem aqui 0 graus ou 0 radianos. Aí nós temos lá 90 graus, né, ou π por 2 radianos, 180 graus, ou π radianos, né, 270 graus, ou 3π por 2 radianos, até chegar no 360 graus, 2π radianos, né? Então, se a gente pegar, a gente sabe que a determinação positiva é para a esquerda. Se a gente pegar um arco aqui, ó, né, e a gente sempre vai simbolizar esse arco através de um ponto. Então nós temos um arco aí que nós vamos chamar, se aqui vale θ, nós vamos dizer que esse arco mede θ, né? É um arco que ele vem daqui do início até aqui, é esse arco, só que a gente representa pelo ponto. É importante saber isso porque nós vamos ter arcos maiores que esse, porém côngruos a esse. Por que côngruo? Porque o ponto que vai representar esse arco maior que vai dar, né? A gente tem a primeira determinação aqui, aí na segunda volta a gente tem uma segunda determinação, então ele seria o quê? Ele seria 360 graus mais o θ, então a gente teria esse arco que é 360 graus mais o θ, ele tem as mesmas medidas, ele tem o mesmo posicionamento do θ, e por isso vai ter a mesma medida de seno, cosseno e tangente. Então a gente diz que ele é côngruo, tá? Isso é importante a gente saber. Bom, se a gente pegar aqui, ó, e a gente projetar no eixo horizontal, nós sabemos que esse valor aqui será cosseno de θ. Se a gente projetar isso aqui, nós sabemos que esse valor será o seno de θ, não é verdade? Então, se eu pegar esse círculo trigonométrico e trazer esse círculo trigonométrico para cá, ó o que vai acontecer. Esse triângulo, né, que está dentro do círculo aqui, ó, esse camarada, se eu trouxer ele para cá, né, nós sabemos que esse cara, bom, primeiro aqui é θ, né, eu só dei uma aumentada nele. Esse cara aqui da frente, ó, é o seno de θ. Esse cara de baixo é o cosseno de θ. E esse nosso lado aqui, ó, é o raio. A gente sabe que o círculo trigonométrico é um círculo cujo raio vale 1. Então aqui é 1, ó. Então se eu começar a brincar com as razões entre os lados do triângulo, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter a razão, né, desse lado por esse. Então eu vou ter seno de θ sobre 1. E em relação a θ, é o cateto oposto por hipotenusa, ó. Cateto oposto por hipotenusa. Entendeu de onde vem a relação que seno é cateto oposto por hipotenusa? Olha só, se eu pegar a razão entre esse lado e esse, olha o que eu vou ter. Eu vou ter cosseno de θ sobre 1 é igual ao quê? Né? Olha só, esse cara não é o cateto adjacente em relação a θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. É por isso que o cosseno de θ é o cateto adjacente por hipotenusa. Correto? Aí eu tenho outras razões, ó. Eu tenho razão desse lado por esse, que seria seno de θ por cosseno de θ, que nós chamamos de tangente de θ. E se você for observar, nada mais é do que o cateto oposto pelo cateto adjacente. Por isso que a gente fala que cateto oposto por cateto adjacente é tangente de θ. E a gente tem aí todas as outras relações, né? Todas as outras razões, por exemplo. E se eu tiver 1 sobre seno de θ? Cara, se eu inverter isso aqui, ó, né? Vou colocar aqui, ó. Se eu tiver 1 sobre seno de θ, eu vou chamar essa razão, tá, de cossecante, ó. É a cossecante de θ. Por isso que a gente diz que a cossecante de θ é o inverso do seno. Porque a gente, quando o matemático criou essa razão, ele deu um nome para ela e chamou de cossecante. Então a cossecante nada mais é do que a hipotenusa pelo cateto oposto. E aí, se eu tiver 1 sobre cosseno de θ, 1 sobre cosseno de θ, eu
eu vou chamar de secante, secante de θ. Cuidado, tá? Porque alguns fazem essa confusão. Porque é cosseno, é cossecante, porque é seno, é secante. Não. O nome foi dado depois, tá? Então eu criei o nome de cossecante pela razão entre a hipotenusa e o cateto oposto. E a razão entre a hipotenusa e o cateto oposto nada mais é do que o inverso do seno. Por isso que a gente diz que cossecante é o inverso do seno, tá? E mesma coisa com o cosseno, tá certo? E também temos que cosseno de θ, que é o adjacente, pelo seno de θ, que é o oposto, a gente vai chamar de cotangente, cotangente de θ. Então a gente tem as relações principais e as relações secundárias aí, trigonométricas em triângulo retângulo. Tudo vem por causa desse triângulo aqui dentro. E olha que legal, se eu aplicar Pitágoras nesse cara, nesse triângulo eu vou ter o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ó. Certo? E, cara, tem uma forma legal de escrever isso aqui, que é o seguinte, ó. Seno, e aí em vez de deixar esse quadrado, a gente põe o quadrado na função de θ, mais cosseno ao quadrado de θ é 1, que é a nossa relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno de um ângulo, o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, sempre dará 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Por que sempre dará 1? Por causa de Pitágoras. Olha que louco. No triângulo que a gente tirou de dentro do círculo trigonométrico. Belezinha? Tranquilo? Quer dizer, aqui a gente acaba já fazendo a aula da relação. Porque esse camarada aqui, tá? Ele nos ajuda muito na resolução de equações trigonométricas, de inequações trigonométricas, de simplificações trigonométricas, porque às vezes a gente tem uma equação trigonométrica envolvendo duas identidades trigonométricas e a gente não consegue trabalhar a equação por causa disso. E aí a gente tem que dar um jeito daquela equação ser escrita em função de uma única identidade trigonométrica. E a relação fundamental da trigonometria nos ajuda. A hora que a gente for fazer os exercícios da aula, e eu acho que eu vou colocar a aula de relação fundamental antes de falar sobre as funções trigonométricas, já que a gente está aproveitando aqui para falar dela, tá? A gente vai trabalhar com essa situação de colocar a relação fundamental da trigonometria ao nosso favor na hora de resolver aí expressões, inequações e equações trigonométricas. Belezinha? Então, essa relação fundamental é importantíssima. Tá? Você saber que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai dar 1, ok? E disso aqui, ó, a gente pode pensar o seguinte, ó, olha só, a gente pode ainda viajar mais longe, ó. Eu posso pegar e isolar, bom, primeiro, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Eu posso isolar o seno ao quadrado de θ e escrever ele em função de cosseno ao quadrado de θ. Então, ele é 1 menos. Eu posso isolar o cosseno ao quadrado de θ e escrever ele em função de seno ao quadrado de θ, ó. E aí eu já tenho 3 situações de expressão. Olha que louco! Eu posso pegar a relação fundamental da trigonometria, ó, e pegar ela inteirinha e dividir ela por seno ao quadrado de θ. E aí quando eu divido ela por seno ao quadrado de θ, olha que legal. Estou dividindo todo mundo por seno ao quadrado. Esse aqui também por seno ao quadrado, e esse aqui também por seno ao quadrado. Olha o que acontece. Seno ao quadrado por seno ao quadrado, 1, mais cosseno por seno, ó. O que é cosseno por seno? É cotangente. Como está ao quadrado? Cotangente ao quadrado de θ. É igual 1 sobre seno, que aqui é seno na realidade, né? 1 sobre seno é cossecante. Então, cossecante ao quadrado de θ. E a gente tira daqui uma outra identidade trigonométrica que nos ajuda a gente sempre, ó. Cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente. Eu posso isolar cotangente, falar que cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado menos 1. Oswaldo, mas se eu dividir por seno, eu posso dividir por cosseno? Posso dividir por cosseno. Eu vou dar uma apagadinha aqui, ó, para sobrar espaço, que aqui a gente já conversou. E aí eu posso pegar a relação trigonométrica, que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1 e dividir por cosseno ao quadrado. Quando eu divido ela inteira por cosseno ao quadrado, o que acontece? Ó, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ,
cosseno ao quadrado de θ. Seno sobre cosseno, a gente já viu que é tangente. Então, tangente ao quadrado de θ. Mas cosseno por ele mesmo, 1. 1 sobre cosseno, o que é 1 sobre cosseno? Secante. Então, secante ao quadrado de θ. E aí a gente tem mais uma relação trigonométrica que vai nos ajudar. Que a secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, ou isolar a tangente ao quadrado aqui, né? E falar que é secante ao quadrado menos 1. Olha só, eu tenho isso, mais isolando, né? Isso aqui, ó, tudo para nos ajudar na hora da gente encarar as expressões trigonométricas numa simplificação, numa resolução de equação ou numa resolução de inequação. Belezinha, gente? Bom, da nossa aula teórica era o que estava faltando aí para a gente terminar. E aproveitei e já inseri aí a nossa aula de relação fundamental de trigonometria, que é essa teoria. Então agora eu vou fazer os exercícios que faltavam dessa aula, tá certo? E aí a gente já começa a fazer os exercícios da aula de relação fundamental, que é a última que está no caderno de vocês aí, tá? Eu vou antecipar ela, porque a hora que a gente terminar com isso, a gente já fala de função seno e cosseno aí. Belezinha? É o tempo de eu apagar a luz então. Até daqui a pouco. Vamos lá então, gente. Fazer aqui, ó, é o exercício 4, tá? Da nossa apostila aí, do nosso caderno de sala. Ele fala o seguinte, ó. É da PUC 2014, assinale a alternativa correta. Aí ele dá algumas situações envolvendo cosseno de 2.000 graus. Cosseno de 2.000 graus. Né? Então ele dá lá, ó. Aí ele fala que é menor que zero, fala que é maior que zero, né? Ele fala que é igual ao cosseno de 2.000, que o seno de 2.000 é igual a menos seno de 2.000, e que seno de 2.000 é igual a menos cosseno de 2.000. Então vamos lá. Primeiro, né? Para a gente saber se de repente é maior que zero ou menor que zero. Cosseno de 2.000. Vamos pegar o 2.000, ó. Vamos pensar assim. Cada volta de 360, né? Eu tenho uma volta, uma determinação completa. Então esse 2.000 é maior que 360. Né? Aí se eu tenho mais uma volta de 360, eu tenho 720. Ele ainda é maior que 720. Aí, se eu tenho mais uma volta de 360, aí eu vou ter 1050, né? 1080, aliás, ó. 720 mais 360, é isso mesmo, 1080. Esse cara ainda é maior que 1080. Se eu colocar mais 360, o que vai acontecer? Eu vou ter 0,14, eu vou ter 1440. Aí mais 360, o que vai acontecer? 0, 6 com 4 vai dar 10. 3, 7, 8, e aí eu tenho 1.800. Agora o que vai acontecer? Ó? Mais uma volta de 360. Então eu vou ter 0, aqui eu vou ter 6, 8, 9, 10, 11. Quer dizer, eu tenho 2.160. Quer dizer, 2.000 graus deu duas, 3, 4, 5, 6 voltas de 360 e parou no 160. É como se a gente tivesse aqui o círculo trigonométrico, né? Eu desse uma volta 360, 2, 720, 3, 1080, 4, 1440, 5, 1800, 6, eu teria 2.160, não é verdade? Então, o 2.000 está antes, né? Eu vou ter que pegar o que, ó? 1.800, né? Você vê que aqui passa, ó, então a gente não vai dar essa volta de 360. A gente vai chegar só a 1.800. Então, 1.800 graus é como se a gente tivesse dado voltas e parado aqui. Aí eu tenho 1.890, aí se eu tiver 1.800 mais 180, ó, o que vai acontecer? 0,891. Então, aqui eu vou ter 1.980 graus. Então, o 2.000 está aqui, ó, logo depois. O 2.000 está exatamente aonde? Está no terceiro quadrante. Então, vamos supor que o 2.000 esteja aqui, ó, 2.000 graus. Esse arco aqui, ó, tá? Que aí ele vai ter esse valor aqui, ó, de seno e esse valor de cosseno, né? Esse cara aqui é o cosseno de 2.000 e esse cara aqui é o seno de 2.000. E a gente percebe que o cosseno de 2.000 é menor que zero, né? Então, cosseno de 2.000 é menor que zero. Letra A é a afirmação correta. Matamos aqui.
cosseno de 2000 é menor que zero, porque está aqui onde o cosseno vai de 0 até menos 1. Belezinha? Tranquilo? Então é só o tempo de eu apagar a lousa para a gente trabalhar o próximo exercício aí. Um abraço. Vamos lá então, gente. Com o exercício 4 anterior, nós encerramos a aula ali de arcos trigonométricos. Agora vai lá para a aula 35 e 36, que é sobre relação fundamental da trigonometria, que é o que nós falamos aqui, que ela vem do triângulo, retângulo, que está dentro do círculo trigonométrico, e ela é um auxiliar para a gente resolver bastante situação. Esse é um caso, é o exercício 1, né? Ele pergunta a respeito do gráfico que representa essa função. Velho, olha isso aqui. Do jeito que está, não dá para você ter uma percepção gráfica. Mesmo que você já conheça qual é o gráfico da função seno e da função cosseno. Porque é aquilo que eu falei para vocês, né? O ideal para que a gente possa entender uma expressão trigonométrica é que ela esteja em função de uma única identidade trigonométrica, não em função de 2, 3 aí, ok? Bom, como é que a gente pode trabalhar esse cara? Vamos desenvolver esses quadrados de binômio aí, ó. Então eu posso falar que o f de x vai ser o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Mais, agora vamos desenvolver esse cara. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Cara, se você observar, nós estamos aqui somando 2 seno de x e subtraindo 2 seno de x. Então a gente pode simplificar esses dois caras. Se a gente juntar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, é a RFT, que é igual a 1. E se eu pegar esse seno ao quadrado de x e somar com mais esse cosseno ao quadrado de x, eu tenho outra RFT que também é igual a 1. Então, a minha expressão que define essa função vai ser f de x igual a 1 mais 1. Ou seja, f de x igual a 2. Então, é uma função constante que nós vamos ter o gráfico x, y, o número 2 e o gráfico vai estar passando aqui. Esse é o gráfico da função f de x igual a 2. É o gráfico de uma função constante. Vamos dar uma olhada no que a gente tem lá? Ó, letra A não é, letra B, né? Letra C não é, letra D não é e letra E também não é. E aí a gente define então que é a letra B. Belezinha, gente? Tá aí, ó, o primeiro exercício, relação fundamental da trigonometria ajudando a gente a resolver aí, ok? É o tempo de eu apagar a lousa então, para a gente ir para o segundo. Vamos lá então, gente? Olhar para a minha pocheirinha virtual aqui, ó, exercício 2, sabendo o quê? 2 menor que x menor que 3 e que seno de x é 2 raiz de 6 sobre 7, qual o valor de cosseno de x? Cara, toda vez que ele me dá um valor de seno de x, eu preciso saber o valor de cosseno de x, o que eu faço? Eu uso como apoio a RFT, que ela me dá aqui seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre será 1. Então eu vou ter aqui, ó, 2 raiz de 6 sobre 7 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou eu já poderia pensar que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado e já substituir lá. Então o cosseno ao quadrado de x é 1 menos, cara, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 6 ao quadrado, 6. 6 vezes 4, 24. Então, menos 24, 49 avos, porque 7 ao quadrado dá isso aqui. Então, o nosso cosseno ao quadrado de x será 49 vezes 1, 49, menos 24 dá 25, 25, 49 avos. Então, você poderia deduzir que o cosseno de x é mais ou menos a raiz disso aqui, que vai ser 5 sétimos. Beleza? E agora, mais 5 sétimos ou menos 5 sétimos? Por isso que o exercício nos deu isso aqui, ó. Mas, Oswaldo, está em valores. Ué, vamos lembrar lá do círculo trigonométrico? Círculo trigonométrico. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. 0 radiano, π por 2 radiano, π radiano, 3π por 2 radiano, 2π radiano. Cara, se aqui vale π radianos e o valor numérico de π é 3,14 blá 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 blá, quer dizer que esse arco ele mede
3,14 e blá, 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 blá. Aqui é metade de 3,14, vai ser 1,07, blá, 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 blá. Ou seja, 2 e 3 está aqui, ó, nesse quadrante. É nesse quadrante que 2 e 3 está, né? Porque é maior do que a metade desse cara e menor que ele. Então tá aqui, ó, o nosso x está aqui. Está no segundo quadrante, onde o cosseno é negativo. Então, se o cosseno é negativo, a resposta é que o cosseno de x é menos 5 sétimos. Tranquilo? Então, quando tiver em valor numérico assim, pensa no π como valor numérico, né? Você sabe que π é um número irracional, tem infinitas casas decimais, que a gente não consegue mensurar os infinitos números, não é uma dízima periódica. Então, 3,14, a metade de 3,14 vai ser, por exemplo, você pode pensar que é 1,07, não, perdão, vai ser 1,57, né? 1,57, é isso aí mesmo, 1,57. Quer dizer, está entre esses dois caras aqui, ó, né? Beleza? Tranquilo? É isso aí, gente. É o tempo de eu apagar a lousa e a gente começar um novo exercício, ou já pensar aí no exercício sendo feito na nossa próxima aula. De qualquer forma, a gente se vê daqui a pouco.